Vamos falar agora sobre assuntos, partes e propósitos existentes na pregação. Primeiramente, com relação aos assuntos. Qualquer assunto relacionado à palavra de Deus pode ser pregado, qualquer, literalmente. Anteriormente, nós vimos sobre a elaboração do esboço, que é um rascunho de uma pregação. Vimos os elementos que devem fazer parte de uma pregação, também já desde o rascunho, e os tipos de sermão que a gente pode empregar, a gente vai ver logo a seguir. Nesse momento, nós vamos ver de uma forma mais abrangente, mais detalhada, alguns pontos importantes no desenvolvimento da pregação, que não podem ser jamais ignorados pelo pregador. Com relação à classificação de assuntos de uma pregação pode se dedicar a tratar de doutrinas, por exemplo, fé, dízimo, obras do Espírito Santo, arrependimento, graça, regeneração, enfim, muitos assuntos relacionados a doutrinas bíblicas. Quando a pregação se dedica a essas doutrinas, a sua mensagem é repleta de palavras didáticas para que o público possa compreender. E a metodologia dessa pregação vai priorizar, vai dar maior importância ao ensino, para que o público aprenda acerca dessas doutrinas. Uma pregação também pode tratar de temas morais, como a vida cristã, por exemplo, as virtudes de um cristão, de um servo de Deus, a conduta de um servo de Deus, de forma que o ouvinte passe a usar na sua vida, no seu cotidiano, essas lições que ele ouviu. Uma pregação também pode abordar a biografia de personagens bíblicos, sejam personagens com bom ou com mau exemplo. Nem sempre se prega só sobre os bons exemplos da Bíblia. E os personagens que fazem parte de uma pregação e que têm uma conduta exemplar são amplamente empregados nas pregações. Isso a gente pode ver abertamente, na intenção de ensinar o ouvinte lições de cunho tanto moral quanto espiritual. Abraão, por exemplo, que é chamado de o pai da fé, é um ótimo exemplo corriqueiramente empregado quando a pregação vai falar sobre a fé, algo que é indispensável para se agradar a Deus. A pregação pode também falar de fatos históricos, de acontecimentos históricos, tanto para o povo de Israel quanto para a humanidade. E esses fatos históricos geralmente ensinam ótimas lições sobre como o cristão deve se relacionar com Deus, o seu Criador e Senhor, e sobre como a humanidade, de uma forma geral, tem se relacionado com Deus desde a criação do mundo. Uma pregação também pode falar sobre um tema específico. Qualquer tema que esteja escrito na Bíblia pode ser tratado. Por exemplo, numa festa de um grupo jovem, pode-se usar uma citação bíblica que se fale sobre o jovem, como no caso de 1 João, capítulo 2, verso 14, segunda parte, quando fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A experiência vivida pelos primeiros cristãos lá da igreja primitiva também pode ser um assunto valioso para uma pregação, porque esses primeiros cristãos sofreram muito, como nós já sabemos, foram perseguidos, foram martirizados em muitos casos, assim como nós vimos também, corroborando essa situação, o capítulo 5, os versos 10, 11 e 12 do Evangelho de São Mateus. Já com relação às partes de uma pregação tradicionalmente, independente da denominação, é dividida em título, tema,
texto principal, introdução, desenvolvimento, conclusão e apelo. Cada parte vai ter o seu objetivo. O título é o assunto que será pregado e ele deve, já a partir desse momento, tomar para si, atrair para si a atenção do ouvinte. Já a partir do título, é interessante que o pregador consiga conquistar a atenção do ouvinte. Tema é o resumo do assunto que vai ser abordado. Ele deve falar de uma forma muito breve, muito sucinta sobre o assunto principal dessa pregação. Texto principal é o trecho bíblico que vai ser lido para aquela pregação, o trecho bíblico principal. Introdução é aquele momento da pregação que se inicia o assunto principal dessa pregação, que tem a função também de fazer com que o ouvinte preste bem sua atenção somente à pregação, se desligue de tudo ao seu redor. E se essa introdução não for bem executada pelo pregador, o ouvinte pode não entender a pregação ou pode desistir daquele momento e ir embora e não assisti-la até o final. Desenvolvimento é a parte que vai apresentar as divisões daquele assunto e as transições entre essas divisões. O desenvolvimento também é a argumentação daquele trecho bíblico que foi lido e é uma argumentação que deve ser muito bem executada para poder convencer o ouvinte que está ali naquele momento. A conclusão, geralmente, é o momento da aplicação do sermão e o fechamento dessa mensagem que foi pregada. Também é o resumo de todos os pontos principais que foram pregados, que se destaca também nesse momento as principais verdades abordadas. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Durante a pregação. A conclusão não pode ficar de fora da pregação, porque senão a pregação vai ficar incompleta. E a conclusão vai também ajudar no impacto daquela mensagem para o público ouvinte. E por último, o apelo, que é o convite ao personagem que está ali ouvindo, né? Seja esse apelo feito pessoalmente para um ouvinte, seja um apelo até mesmo numa escritura, um livro que está fazendo um apelo ali para um leitor, por exemplo, para que ele se entregue a Jesus. Só que no caso da pregação, que é o nosso foco, o pregador tem aqui no momento do apelo a chance de alcançar o alvo, de levar esses ouvintes ali à edificação espiritual ou então à salvação, depende do público que está ali presente. O apelo é onde o mensageiro vai alcançar o resultado final da pregação e ao ver a aceitação do que foi pregado. Então, o apelo é a finalização com chave de ouro, quando um ouvinte ou é edificado espiritualmente ou aceita a Jesus. É importante
apesar de todos esses aspectos que nós vimos, é importante que o pregador sempre se lembre, para que o Espírito Santo convença e salve uma vida, toda e qualquer forma de pregação pode ser utilizada. Apesar das diferenças entre sermões, apesar das divisões de uma pregação, todas as formas de sermão são válidas para anunciar a palavra de Deus. Seja um sermão falando de um fato histórico, seja um sermão falando sobre um personagem bíblico, enfim. Quando se trata de salvação, toda a Bíblia é válida para ser empregada no momento da pregação. E com relação aos propósitos da pregação, o propósito da pregação é definido de acordo com a sua natureza. Por exemplo, pregação ética é aquela que deseja melhorar a conduta do cristão, tanto dentro da igreja quanto na sociedade. Já a pregação de doutrinas é aquela que vai ensinar, instruir e edificar a igreja em lições bíblicas. Pregação missionária é aquela que vai buscar adeptos à obra missionária para que essas pessoas se tornem missionários também, para alcançar mais almas. Pregação evangelística é aquela que tem um foco totalmente voltado para um convite à salvação, à conversão de almas. Pregação devocional é aquela que vai ensinar sobre como louvar a Deus, como fazer o perfeito louvor. E a pregação confortadora é aquela que vai ensinar e inspirar o servo de Deus, o cristão, a encontrar força, paz e conforto na palavra de Deus. Então nós temos também alguns exemplos de como se fazer uma estrutura de uma pregação. Em muitos casos, o pregador gosta de fazer várias divisões, por exemplo, primeiro o texto, depois o assunto, o tema, introdução, proposição a que se propõe ali, transição da proposição para os argumentos, que é a parte dos tópicos. Esses tópicos podem também ser divididos em subtópicos. Depois vem a aplicação dessa mensagem, a conclusão e o apelo. Esse é um tipo de estrutura para se fazer um sermão. Um outro exemplo nós temos também quando o pregador fala sobre o assunto, depois ele vai para o texto bíblico, depois ele vai para o tema, a seguir introdução, depois da introdução vem o corpo da pregação, que é onde ele vai argumentar aquela pregação, vem também já em seguida a conclusão e por último o apelo. Esse também é um modelo de estrutura de uma pregação. E um terceiro exemplo é quando o pregador fala de um tema, fala o texto bíblico, faz uma introdução, cita ali 1 ou 2 ou 3 tópicos, pode citar de 1 até 5 para não ficar uma mensagem muito cansativa, mas sem subdivisões em subtópicos. Depois ele passa para a conclusão e por último ele vai para o apelo. Então essas são algumas das estruturas que se pode usar para montar uma pregação. E sobre o esboço, como melhorar o esboço? Como nós vimos, o esboço é uma parte importante antes de se fazer a pregação final. Primeiramente, tem que se criar um interesse no público através dos assuntos que serão abordados nos tópicos da pregação. Em segundo lugar, esses tópicos não devem ser iguais a nenhuma outra parte do sermão, porque senão fica uma repetição. Em terceiro lugar, os tópicos e o tema devem estar conectados entre si. Quarto lugar, perguntas que levam à reflexão são bem-vindas, então você pode também lançar perguntas na sua pregação, no seu esboço também. Se for possível também, tentar não ter mais do que 5 tópicos para não ficar uma mensagem muito cansativa e o seu ouvinte não perder a atenção no que você está ali pregando. E também, ao mesmo tempo, é importante lembrar que um sermão não é feito apenas de um tópico. Então, no mínimo 2 e no máximo 5 tópicos. Depois, nós podemos citar também que assuntos bíblicos que apresentam uma certa semelhança entre si,
com problemas atuais da sociedade, geralmente são muito apreciados pelos ouvintes. Por quê? Quando aquele problema bíblico tem uma similaridade com alguma situação da nossa vida hoje em dia, geralmente aquela passagem bíblica ensina o ouvinte a lidar com aquela situação e o ajuda a tomar decisões importantes na sua vida, tanto particular quanto em sociedade. Os tópicos também devem ter uma quantidade determinada de palavras aproximadamente igual. Então, um tópico não pode ser muito grande, outro muito pequenininho. Tem que existir um equilíbrio entre o tamanho desses tópicos. Ilustrações também são muito bem-vindas para se fazer a explanação de uma pregação. E por último, para a gente encerrar esse capítulo, como mensageiro da palavra divina, que é a Bíblia, o pregador necessita estar atento a trazer uma mensagem que vá prezar pela profundidade do conteúdo e não que vá prezar o despertar de emoções efêmeras ou que tenham aquele momento ali intenso, mas que no fundo não vão trazer frutos de mudança na vida do espectador. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!